Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí remoendo mágoas, repassando conversas antigas na sua cabeça, revivendo cada palavra que te feriu, tem alguém por aí vivendo a vida dela tranquilamente, sem perder um segundo de sono pensando em você. Isso mesmo, a pessoa que te machucou, que te humilhou, que te fez chorar até não ter mais lágrimas, provavelmente está dormindo como um bebê, enquanto você passa noites em claro tentando entender o que foi que você fez de errado. E sabe o que é pior? Cada minuto que você gasta pensando nessa pessoa é um minuto que você rouba de você mesma. É um pedaço da sua vida que você está entregando de bandeja para quem não merece nem o seu bom dia. E eu não vou permitir que isso continue acontecendo. Não com você. Não agora que você está aqui comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes você já ensaiou na sua cabeça aquela conversa perfeita onde você finalmente consegue dizer tudo o que sente? Quantas vezes você já imaginou o momento em que a pessoa que te feriu finalmente vai entender a dor que causou e vai se desculpar de joelhos? Quantas noites você já passou repassando cada detalhe, cada gesto, cada palavra, tentando encontrar o momento exato em que tudo desmoronou? E no final, o que você ganhou com isso? Absolutamente nada. Zero. Zilch. Na dica de nada. Porque enquanto você está aí gastando a sua energia vital com quem te machucou, a vida está passando. E não volta, minha querida. Não volta. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e há mais de 30 anos eu trabalho com a mente humana, especialmente com mulheres incríveis como você que chegam no meu consultório carregando mochilas pesadas, cheias de mágoas, ressentimentos e feridas que não cicatrizam. E sabe o que eu descobri nesses anos todos? Que a maioria de nós, mulheres, fomos condicionadas desde pequenas a engolir sapo, a relevar, a perdoar sempre, a sermos as eternas compreensivas, as que entendem tudo e todos. Fomos ensinadas que expressar raiva não é coisa de moça educada, que revidar é feio, que guardar rancor é pecado. E aí a gente vai empurrando tudo para debaixo do tapete até que um dia, minha amiga, a gente tropeça nesse tapete, cai de cara no chão. E quando levanta, percebe que passou anos, às vezes décadas, carregando dores que nem eram nossas para carregar. Vou te contar uma situação que aposto que você vai se identificar. Você está na sua casa, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, e de repente, do nada, vem aquela lembrança, aquela frase que ele disse, aquele olhar de desprezo, aquela traição que você descobriu, aquela humilhação que você passou, e pronto. Lá se foi a sua paz. O seu coração dispara, a respiração acelera, você sente aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, e mesmo que já tenha passado meses, anos, a dor continua fresquinha, como se tivesse acontecido ontem. Você tenta se distrair, ligar a televisão, mexer no celular, fazer qualquer coisa, mas a ferida está ali latejando, pedindo atenção. E você se pergunta: quando é que isso vai passar? Quando é que eu vou conseguir virar essa página de uma vez por todas? E aí você faz o que a maioria das mulheres faz. Você tenta ser forte, tenta fingir que está tudo bem, que você superou, que aquilo não te afeta mais. Você posta fotos bonitas nas redes sociais, sorrindo, mostrando que está feliz, que está seguindo em frente. Mas por dentro, minha querida, por dentro você está sangrando. Porque ninguém te ensinou como lidar de verdade com essas feridas. Ninguém te deu um manual de instruções de como tratar quem te feriu sem se destruir no processo. E o pior é que você olha em volta e parece que todo mundo sabe fazer isso, menos você. Parece que todo mundo consegue perdoar e esquecer com uma facilidade incrível, enquanto você continua presa naquela dor, naquele ciclo vicioso de lembrar, sofrer, tentar esquecer e lembrar de novo. Agora, se você está gostando desse papo reto que eu estou tendo com você,
se está sentindo que finalmente alguém está entendendo o que você está passando, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Ou melhor, por você mesma. Se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho das notificações, porque eu não estou aqui para enrolar, para te dar aqueles conselhos vazios que você já ouviu 1000 vezes. Eu estou aqui para te dar ferramentas reais, práticas, que funcionam de verdade. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a maior ferida emocional que você já carregou, porque quando a gente coloca para fora, quando a gente nomeia dor, ela já perde um pouco da força. E quem sabe a sua história não ajuda outra mulher que está passando pela mesma coisa. Porque é isso que a gente precisa, minha querida. É de sororidade, de união, de perceber que nenhuma de nós está sozinha nessa jornada maluca que é ser mulher nesse mundo. Mas agora vem a parte que eu realmente preciso que você preste atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. Se você não aprender agora, hoje, neste momento, como lidar de forma saudável com quem te feriu, você vai continuar presa nesse ciclo pelo resto da sua vida. E sabe o que isso significa? Significa que você vai passar os seus melhores anos, os anos em que você poderia estar construindo relacionamentos incríveis, vivendo experiências maravilhosas, se redescobrindo como mulher, desperdiçando tudo isso, remoendo o passado. Enquanto isso, aquela pessoa que te machucou, aquele ex que te traiu, aquela amiga que te apunhalou pelas costas, aquele familiar que te humilhou, todos eles estão seguindo com as vidas deles, eles estão fazendo planos, conhecendo pessoas novas, construindo memórias novas. E você? Você está congelada no tempo, presa naquele momento de dor, e tem mais, enquanto você está aí paralisada pela mágoa, outras mulheres estão lá fora brilhando, vivendo, amando. Sabe aquele seu ex que te fez sofrer tanto? Ele não está em casa chorando por você, minha querida. Ele está conhecendo mulheres novas, mulheres que não carregam essa bagagem pesada, que não ficam cobrando, que não vivem relembrando os erros do passado, e não é porque essas mulheres são melhores que você, pelo contrário. É porque elas aprenderam algo que você ainda não aprendeu, que é como se libertar das amarras emocionais que nos prendem. E se você não aprender isso agora, você vai ver a vida passar pela janela enquanto outras pessoas, incluindo quem te machucou, estão lá fora dançando na chuva. Você quer mesmo dar esse poder todo para quem te feriu? Você quer mesmo permitir que a ação de outra pessoa, que muitas vezes nem se lembra mais o que fez, continue controlando a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções? Porque é isso que está acontecendo, minha querida. Cada vez que você revive aquela dor, cada vez que você alimenta aquele ressentimento, você está dando poder para quem não merece. Você está colocando a chave da sua felicidade na mão de outra pessoa. E aí você fica refém, esperando que essa pessoa mude, que se desculpe, que reconheça o erro, para só então você poder ser feliz. Mas e se isso nunca acontecer? E se essa pessoa nunca vier pedir desculpas? E se ela nunca reconhecer que te machucou, você vai ficar esperando para sempre? Você vai colocar a sua vida em pausa indefinidamente? Pensa comigo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você quer olhar para trás e perceber que desperdiçou todo esse tempo preso em mágoas que não te levaram a lugar nenhum. Você quer chegar nos seus 60, 70 anos e perceber que poderia ter vivido muito mais, amado muito mais, sido muito mais feliz, mas não foi porque escolheu ficar remoendo feridas antigas, porque é uma escolha, minha querida. Eu sei que dói ouvir isso, eu sei que parece injusto, mas é uma escolha. Você pode escolher continuar sendo vítima das circunstâncias ou pode escolher ser protagonista da sua própria história. E protagonista não é aquela que nunca foi ferida, é aquela que foi ferida, mas decidiu não deixar que a ferida definisse o resto da sua vida. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que você vai acordar amanhã e magicamente tudo vai estar resolvido. Não é assim que funciona. A dor é real,
o sofrimento é real, a traição é real, mas o que eu estou te dizendo é que você tem uma escolha sobre o que fazer com essa dor. Você pode deixar que ela te consuma ou pode transformá-la em combustível para a sua transformação. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso passo a passo, de uma forma que realmente funciona. Mas antes, você precisa entender uma coisa fundamental. Você precisa entender que o problema não é sentir a dor. O problema é ficar estacionada nela. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Aquela pessoa que te feriu, ela não é mais importante que você. Ela não é mais valiosa que você. Ela não merece mais felicidade que você. Pelo contrário, você que está aqui buscando evoluir, buscando se curar, buscando ser uma versão melhor de si mesma, você é infinitamente mais valiosa. Porque qualquer um pode ferir, qualquer um pode destruir, qualquer um pode ser cruel, mas escolher se reconstruir, escolher se curar, escolher amar de novo depois de ter sido machucada, isso é coisa de mulher forte, de mulher poderosa, de mulher que sabe o valor que tem. E você tem valor, minha querida. Muito valor. Mais do que você imagina. Sabe o que acontece quando você não trata adequadamente quem te feriu? Você começa a criar uma armadura emocional tão pesada, tão grossa, que ninguém mais consegue chegar perto de você. Você começa a desconfiar de todo mundo, a ver traição onde não tem, a sabotar relacionamentos novos porque está com medo de ser machucada de novo. Você olha para aquele homem incrível que está interessado em você e já começa a procurar defeitos, já começa a criar barreiras, já começa a se proteger antes mesmo de ter sido atacada. E aí você perde oportunidades maravilhosas de ser feliz porque está tão ocupada se defendendo de fantasmas do passado que não consegue ver as bênçãos do presente. Essa mágoa que você carrega, ela não fica só na sua mente não, minha querida. Ela se manifesta no seu corpo. Ela vira aquela dor de cabeça constante, aquela tensão nos ombros, aquela insônia que não passa, aquela gastrite que apareceu do nada, aquela pressão alta que você não consegue controlar. Porque o corpo e a mente são uma coisa só. E quando a gente não cuida das nossas feridas emocionais, elas acabam se transformando em doenças físicas. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Mulheres que chegam com todo tipo de sintoma físico e quando a gente vai investigar a fundo, descobre que a raiz de tudo é emocional. São anos de mágoa acumulada, de ressentimento guardado, de raiva reprimida, tudo isso envenenando o corpo aos poucos. Vale a pena? Vale a pena sacrificar a sua saúde, a sua paz, a sua felicidade, por causa de alguém que provavelmente nem está pensando em você? Vale a pena adoecer física e emocionalmente por causa de uma situação que você não pode mais mudar? Porque o passado, minha querida, é a única coisa nessa vida que a gente não pode mudar. Única. Você pode mudar o presente, pode mudar o futuro, mas o passado está ali, gravado, imutável. Então, ficar remoendo o que aconteceu, ficar pensando no que você poderia ter feito diferente, no que a outra pessoa deveria ter feito, isso não muda absolutamente nada. A única coisa que muda é o quanto você sofre no presente. E sabe qual é a verdade que ninguém te conta? Aquela pessoa que te feriu, ela não está preocupada se você a perdoou ou não. Ela não está perdendo o sono pensando se você superou ou não. Ela não está checando se você está bem ou mal. Ela simplesmente seguiu a vida dela. E enquanto isso, você está aí se corroendo por dentro esperando não sei o quê. Uma desculpa que nunca vai vir? Um reconhecimento que nunca vai acontecer? Uma justiça que nunca vai ser feita? Minha querida, o mundo não é justo. As pessoas não são justas. E ficar esperando justiça dos outros é a forma mais garantida de morrer frustrada. Mas calma,
porque não é só desgraça, não. Tem uma luz no fim do túnel, e essa luz é você mesma. Você tem dentro de você todo o poder que precisa para se libertar dessas correntes. Você não precisa da outra pessoa para isso. Você não precisa de desculpas, não precisa de reconhecimento, não precisa de nada que venha de fora. Tudo o que você precisa já está dentro de você. E eu vou te mostrar como acessar esse poder, como usar ele a seu favor, como finalmente se libertar e viver a vida plena que você merece. Mas antes de eu te dar as ferramentas práticas, você precisa entender algumas coisas sobre como a nossa mente funciona quando somos feridos. Quando alguém nos machuca profundamente, o nosso cérebro registra aquilo como um trauma. E trauma não é frescura, não é mimimi, não é exagero. Trauma é uma ferida real no sistema nervoso. É como se o seu cérebro criasse um arquivo especial para aquela situação, um arquivo marcado com uma etiqueta vermelha escrito perigo. E toda vez que alguma coisa no presente lembra, mesmo que remotamente, aquela situação do passado, o seu cérebro acende o sinal de alerta, dispara os hormônios do estresse e você revive aquela dor toda de novo. É por isso que às vezes você está numa boa e de repente, por causa de uma palavra, de um cheiro, de uma música, você é transportada de volta para aquele momento doloroso. Não é porque você é fraca, não é porque você não superou, é porque o seu cérebro está tentando te proteger à maneira dele, te lembrando do perigo. O problema é que esse mecanismo de proteção que deveria nos ajudar acaba nos aprisionando, porque a gente começa a viver no modo de sobrevivência constante, sempre alerta, sempre na defensiva, sempre esperando a próxima paulada, e isso é exaustivo, minha querida. É cansativo demais viver assim. É como se você estivesse correndo uma maratona todos os dias sem sair do lugar. Você gasta toda a sua energia só para se manter de pé e não sobra nada para você realmente viver, para você criar, para você amar, para você ser feliz. E aí você olha para outras mulheres que parecem ter tudo resolvido e pensa: o que eu estou fazendo de errado? Por que que eu não consigo simplesmente superar e seguir em frente? Deixa eu te contar um segredo. Aquelas mulheres que parecem ter tudo resolvido, que parecem ter superado tudo com uma facilidade absurda, elas não são diferentes de você. Elas não têm um superpoder especial, não nasceram com o gene da superação que você não tem. A diferença é que elas aprenderam, de um jeito ou de outro, a ressignificar a dor. Elas aprenderam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Elas aprenderam que você não precisa esquecer o que aconteceu, mas precisa mudar a relação que você tem com o que aconteceu. E isso, minha querida, isso muda tudo. Ressignificar não é fingir que a dor não existiu. Não é fazer de conta que está tudo bem quando não está. Não é perdoar de boca para fora enquanto o coração ainda está sangrando. Ressignificar é olhar para aquela situação dolorosa e escolher extrair dela um aprendizado, um crescimento, uma força que você não sabia que tinha. É transformar a ferida em sabedoria. É usar a dor como combustível para a sua evolução. É dizer, sim, aquilo me machucou profundamente, mas não vai me destruir. Eu sou maior que a minha dor. Eu sou mais forte que as circunstâncias. Eu sou a autora da minha própria história e eu decido como essa história continua. E olha, eu sei que tem gente que vai dizer que isso é papo de coach, que isso é pensamento positivo barato, que a vida não é um conto de fadas. E eu concordo, a vida não é um conto de fadas, a vida é dura, é injusta, é dolorosa muitas vezes. Mas justamente por isso, justamente porque a vida já é difícil o suficiente, a gente não pode se dar ao luxo de torná-la ainda mais difícil, ficando presa em mágoas que não nos levam a lugar nenhum. A gente não pode se dar ao luxo de
desperdiçar os nossos dias, que são contados, remoendo o passado que não volta. A gente precisa usar a nossa energia, que é limitada, para construir o futuro que a gente quer, não para lamentar o passado que a gente não pode mudar. Agora, você deve estar se perguntando, mas Ana Beatriz, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu paro de sentir essa dor? Como é que eu trato quem me feriu sem me ferir ainda mais no processo? E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Mas, antes, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Tratar quem te feriu não significa necessariamente perdoar, não significa esquecer, não significa voltar a ter contato, não significa aceitar o inaceitável. Tratar quem te feriu significa, antes de tudo, tratar você mesma. Significa cuidar das suas feridas. Significa se libertar do peso que você está carregando. Significa recuperar o seu poder pessoal que você entregou nas mãos de quem não merecia. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é fundamental, é validar a sua dor. Eu sei que parece óbvio, mas você não tem ideia de quantas mulheres chegam no meu consultório minimizando o próprio sofrimento. Dizendo coisas como, mas tem gente passando por coisa pior, eu não tenho direito de reclamar, ou então, já passou tanto tempo, eu já deveria ter superado, ou ainda, eu estou exagerando, não foi tão grave assim, minha querida, se doeu, doeu, se machucou, machucou. E você tem todo o direito de sentir o que está sentindo. Você não precisa de permissão de ninguém para sofrer. Você não precisa comparar a sua dor com a dor dos outros para validá-la. A sua dor é real, é legítima e merece ser reconhecida e acolhida. Quando você invalida a sua própria dor, quando você minimiza o que você sentiu, você está dizendo para si mesma que você não importa, que os seus sentimentos não importam, que você não merece cuidado. E isso, minha querida, isso é uma forma de você se machucar de novo. É como se você pegasse a ferida que já está aberta e esfregasse sal nela. Então, para de fazer isso com você mesma. Para de ser a própria algoz. Reconhece que você foi ferida, que você sofreu, que você tem o direito de se sentir magoada, triste, com raiva, decepcionada ou qualquer outra emoção que esteja sentindo. Todas as emoções são válidas. Todas elas têm uma função, uma mensagem para te dar. A raiva, por exemplo, que é uma emoção que a gente, mulheres, fomos ensinadas a reprimir desde pequenas. A raiva não é uma emoção ruim. A raiva é um sinal de que os nossos limites foram ultrapassados, de que algo injusto aconteceu, de que precisamos nos proteger. O problema não é sentir raiva. O problema é o que a gente faz com ela. Se a gente engole a raiva, se a gente reprime, ela vira uma bomba relógio dentro da gente. Ela vai se acumulando, até que um dia explode muitas vezes na pessoa errada, no momento errado, de uma forma desproporcional. Ou então ela implode, se volta contra nós mesmas e vira depressão, vira ansiedade, vira doença. Então o que você faz com a raiva? Você sente ela, você permite que ela exista, você não age a partir dela de forma destrutiva, mas você reconhece que ela está ali e você dá um espaço para ela. Você pode escrever uma carta para a pessoa que te feriu, uma carta que você nunca vai enviar, mas onde você coloca para fora tudo o que está sentindo, sem filtro, sem censura. Você pode gritar sozinha no carro, pode socar um travesseiro, pode fazer exercício físico intenso, pode dançar, pode pintar, pode fazer qualquer coisa que permita que essa energia da raiva saia do seu corpo de uma forma que não seja destrutiva nem para você nem para os outros. A tristeza
é outra emoção que a gente precisa aprender a acolher. A tristeza é o luto pelo que foi perdido. Pode ser o luto por um relacionamento que acabou, por uma amizade que se desfez, por uma versão de você mesma que não existe mais, por sonhos que não se realizaram. E o luto precisa ser vivido, minha querida. Não tem atalho. Você não pode pular essa etapa. Você não pode fingir que não está triste só porque a sociedade espera que você seja forte o tempo todo. Ser forte não é não sentir. Ser forte é sentir tudo e mesmo assim continuar. É permitir que as lágrimas caiam. É se dar o direito de ficar um tempo na cama se for necessário. É aceitar que você está vulnerável e que está tudo bem não estar bem. E isso é importante. Você não pode se instalar na tristeza. Você não pode fazer dela a sua casa. A tristeza é um lugar de passagem, não de permanência. Você visita a tristeza, você sente ela, você respeita ela, mas você não mora nela. E como você sabe quando está na hora de sair? Quando você percebe que já chorou tudo que tinha para chorar, que já sentiu tudo que tinha para sentir e que agora, mesmo com a dor ainda presente, você está pronta para dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? É a aceitação. A aceitação não é concordância. Aceitação não é achar que o que aconteceu foi certo ou justo. Aceitação é simplesmente reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É parar de lutar contra o que já aconteceu. É parar de ficar pensando no que poderia ter sido diferente. É olhar para a situação e dizer: isso aconteceu, eu não posso mudar, mas eu posso escolher o que fazer a partir de agora. E essa escolha, minha querida, essa escolha é o seu poder. É o único poder que ninguém pode tirar de você. O poder de escolher como você vai reagir, como você vai seguir em frente, que tipo de pessoa você vai ser depois dessa experiência. Agora, uma coisa que eu preciso deixar muito clara: aceitar não significa que você tem que manter contato com quem te feriu. Não significa que você tem que perdoar no sentido tradicional da palavra. Não significa que você tem que esquecer o que aconteceu. Você pode aceitar que algo doloroso aconteceu e, ao mesmo tempo, decidir que você não quer mais aquela pessoa na sua vida. Você pode aceitar que alguém te machucou e, ao mesmo tempo, manter uma distância saudável dessa pessoa. Você pode aceitar o que foi e, ao mesmo tempo, estabelecer limites claros para que não se repita. E, por falar em limites, esse é um dos maiores problemas que eu vejo nas mulheres que atendo. A gente não foi ensinada a estabelecer limites. A gente foi ensinada a ser compreensiva, a relevar, a dar sempre mais uma chance, a colocar as necessidades dos outros antes das nossas. E aí a gente vira capacho. A gente permite que as pessoas nos tratem de qualquer jeito porque a gente tem medo de ser vista como difícil, como chata, como exigente. A gente tem medo de perder o amor, a aprovação, a companhia. Então a gente aceita migalhas. A gente aceita desrespeito. A gente aceita ser tratada como segunda opção. E depois a gente se pergunta por que as pessoas não nos valorizam. Minha querida, as pessoas tratam você da forma que você permite que elas te tratem. Se você não estabelece limites, se você não deixa claro o que você aceita e o que você não aceita, as pessoas vão continuar ultrapassando as suas barreiras. E não é nem por maldade, às vezes. É simplesmente porque você não sinalizou onde está a linha que não pode ser cruzada. Então, a primeira pessoa que precisa respeitar os seus limites é você mesma. Você precisa saber quais são os seus não negociáveis. Você precisa saber o que você tolera e o que você não tolera. E você precisa ter coragem de comunicar isso de forma clara e firme. E olha, quando você começa a estabelecer limites, quando você começa a se respeitar, algumas pessoas não vão gostar. Algumas pessoas vão te chamar de egoísta, de orgulhosa, de rancorosa,
porque essas pessoas estavam confortáveis com a versão de você que aceitava tudo, que engolia sapo, que estava sempre disponível. E agora que você está mudando, que você está se valorizando, elas se sentem ameaçadas. E sabe o que você faz quando isso acontecer? Você agradece. Porque essas pessoas estão te mostrando exatamente quem elas são. Elas estão te mostrando que o interesse delas em você era condicionado à sua submissão. E você não precisa desse tipo de gente na sua vida. Você merece pessoas que te respeitem. Você merece pessoas que valorizem você. Você merece pessoas que te tratem bem, não porque você é conveniente, mas porque você é valiosa. E você é valiosa, minha querida. Você é preciosa. Você é única. Não existe outro igual a você em todo o universo. Você tem talentos, qualidades, características que só você tem. Você tem uma história, uma trajetória, uma força que é só sua. E quando você realmente entende isso, quando você realmente internaliza o seu valor, você para de aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Você para de se contentar com menos do que você merece. Agora, uma das perguntas que eu mais escuto é: mas Ana Beatriz, e o perdão? Eu não deveria perdoar para conseguir seguir em frente? E olha, essa questão do perdão é complexa. Tem muita confusão, muita culpa, muita pressão em torno desse tema. A gente ouve desde pequena que perdoar é libertador, que quem não perdoa fica preso, que perdoar é um ato de amor próprio. E tudo isso é verdade, mas com algumas ressalvas importantes. Primeiro, perdão não é algo que você faz da boca para fora. Não adianta você dizer que perdoou se o seu coração ainda está cheio de mágoa. Perdão verdadeiro é um processo, não um evento. É algo que acontece aos poucos, à medida que você vai processando a dor, vai entendendo a situação de diferentes ângulos, vai se libertando do peso emocional. Segundo, perdoar não significa esquecer. A memória do que aconteceu vai continuar existindo. O que muda é a carga emocional associada a essa memória. Quando você realmente perdoa, você consegue lembrar do que aconteceu sem sentir aquela dor dilacerante, sem sentir aquela raiva consumidora. Você consegue olhar para aquela situação com um certo distanciamento, quase como se fosse uma observadora, não mais como uma vítima. E isso, minha querida, isso é liberdade. É quando você percebe que aquela pessoa, aquela situação, não tem mais poder sobre você. Você se libertou. Terceiro, e isso é muito importante, perdoar não significa reconciliar. Você pode perdoar alguém e, ao mesmo tempo, decidir que não quer mais ter contato com essa pessoa. Você pode perdoar e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura. Você pode perdoar e, ao mesmo tempo, não confiar mais. Porque confiança, minha querida, confiança se constrói com o tempo, com atitudes consistentes, com provas concretas de mudança. E você não é obrigada a dar essa oportunidade para ninguém. Você não é obrigada a se colocar em risco de ser machucada de novo só porque alguém acha que você deveria dar mais uma chance. E tem mais uma coisa sobre perdão que eu preciso te dizer. Às vezes, a pessoa que você mais precisa perdoar é você mesma. Quantas vezes você já se culpou por ter confiado em quem não merecia? Quantas vezes você já se xingou por ter sido ingênua, por não ter visto sinais, por ter acreditado nas promessas? Quantas vezes você já se puniu por ter amado demais, por ter se entregado demais, por ter dado mais chances do que deveria? Eu te pergunto, você mereceu ser machucada? Você mereceu ser traída? Você mereceu ser humilhada? Não, minha querida. Você não mereceu. Você apenas confiou. Você apenas amou. Você apenas foi humana.
pare de se culpar por ter sido quem você é. Pare de se punir por ter um coração generoso. Pare de se envergonhar por ter acreditado no melhor das pessoas. Isso não é um defeito, minha querida. Isso é uma qualidade. O problema não está em você. O problema está em quem abusou da sua confiança, em quem se aproveitou da sua bondade, em quem não soube valorizar o tesouro que tinha. Então, perdoa você mesma. Perdoa por todas as vezes que você se colocou em segundo lugar. Perdoa por todas as vezes que você aceitou menos do que merecia. Perdoa por todas as vezes que você não se defendeu, que não se protegeu, que não se valorizou. E a partir de agora, promete para você mesma que você vai fazer diferente. Agora, vamos falar de uma coisa prática e muito importante. Como você lida com a pessoa que te feriu quando você não pode simplesmente cortar contato, porque nem sempre é possível, né? Às vezes é um familiar, um colega de trabalho, um ex com quem você divide a guarda dos filhos. Você não pode simplesmente desaparecer. Então, o que você faz? Você estabelece o que eu chamo de distância emocional. Você pode estar fisicamente perto, mas emocionalmente você mantém uma distância segura. Você não compartilha mais as suas vulnerabilidades com essa pessoa. Você não espera mais nada dela. Você não se abre mais. Você mantém as interações no nível superficial, cordial, mas sem intimidade. E isso não é ser falsa, minha querida. Isso é ser inteligente. É proteger o seu coração. É reconhecer que nem todo mundo merece acesso total a você. Tem gente que só merece ter acesso à sua versão social, educada, cordial, mas nada além disso. E você não precisa se sentir culpada por isso. Você não precisa se justificar. Você não precisa explicar. Você simplesmente estabelece esse limite internamente e mantém. E se a pessoa perceber e questionar, você pode ser honesta. Você pode dizer que você está em um processo de cuidar melhor de si mesma e que isso inclui escolher com quem você compartilha a sua intimidade emocional. Outra ferramenta poderosa é o que eu chamo de técnica da ressignificação ativa. É quando você pega aquela situação dolorosa e conscientemente escolhe extrair aprendizados dela. Você se pergunta: o que essa situação me ensinou sobre mim mesma? O que ela me ensinou sobre relacionamentos? O que ela me ensinou sobre os meus limites? O que ela me ensinou sobre o tipo de pessoa que eu quero ser? E você transforma cada resposta em uma ferramenta para o seu crescimento. Por exemplo, se você foi traída, em vez de ficar só na dor da traição, você pode se perguntar: o que eu aprendi sobre a importância da transparência em um relacionamento? O que eu aprendi sobre os sinais que eu ignorei? O que eu aprendi sobre o tipo de parceiro que eu realmente quero ao meu lado? E olha, eu não estou dizendo que você tem que agradecer pela dor. Não é isso. Eu não estou dizendo que foi bom ter sido machucada. Não foi. Foi horrível, mas já que aconteceu, já que você não pode mudar o passado, você pode pelo menos extrair algum benefício dele. Você pode usar aquela experiência como uma professora, por mais cruel que ela tenha sido. E quando você faz isso, quando você transforma dor em sabedoria, você tira o poder da situação e coloca esse poder em você. Você deixa de ser vítima e se torna vitoriosa, não porque você ganhou alguma coisa, mas porque você não permitiu que aquela situação te destruísse. Tem também uma coisa muito importante, que é o autocuidado durante esse processo de cura. Minha querida, você não vai conseguir se curar se você não cuidar de você mesma. E cuidar de si mesma não é luxo, não é frescura, não é egoísmo. É necessidade. É sobrevivência. É o mínimo que você pode fazer por você. E autocuidado vai muito além de fazer as unhas ou ir
ao salão, embora isso também seja válido. Autocuidado é dormir bem, é comer de forma saudável, é fazer exercício físico, é ter momentos de lazer, é cultivar amizades verdadeiras, é fazer terapia, é ler livros que te inspiram, é ouvir músicas que te fazem bem, é estar em contato com a natureza, é fazer qualquer coisa que nutra a sua alma e o seu corpo. Quando você está em um processo de cura emocional, o seu corpo e a sua mente estão trabalhando muito. É como se você estivesse se recuperando de uma cirurgia. Você precisa de descanso, de nutrição adequada, de cuidados. Você não pode simplesmente ignorar as suas necessidades e esperar que tudo se resolva magicamente. Então, seja gentil com você mesma. Se você precisa de um dia para não fazer nada, tudo bem. E se você precisa cancelar compromissos para ficar em casa, tudo bem. Se você precisa dizer não para coisas que antes você diria sim, tudo bem. Você está se curando, você está se reconstruindo, e isso é prioridade. E sabe o que mais ajuda muito nesse processo? Ter uma rede de apoio, ter pessoas ao seu redor que te entendem, que te acolhem, que não te julgam. Pode ser uma amiga, pode ser um grupo de apoio, pode ser um terapeuta, pode ser uma comunidade online. O importante é que você não fique sozinha com a sua dor, porque quando a gente fica sozinha, a mente começa a pregar peças. A gente começa a acreditar em coisas que não são verdade, a gente começa a se culpar, a se diminuir, a achar que o problema é todo nosso. E quando a gente compartilha, quando a gente coloca para fora, a gente percebe que não está sozinha, que outras pessoas já passaram por isso, que é possível superar. Mas cuidado com quem você compartilha a sua dor. Nem todo mundo merece saber da sua história, nem todo mundo tem a maturidade emocional para te acolher adequadamente. Tem gente que vai minimizar o seu sofrimento, tem gente que vai te julgar, tem gente que vai usar a sua vulnerabilidade contra você. Então, escolha bem. Compartilhe com pessoas que já provaram que são confiáveis, que são empáticas, que sabem ouvir sem julgar. E se você não tem ninguém assim no seu círculo social, procure ajuda profissional. Um bom terapeuta pode fazer toda a diferença nesse processo. Agora, deixa eu te falar sobre uma coisa que pode parecer contraditória, mas que é essencial. Enquanto você está se curando, enquanto você está processando a dor, você também precisa continuar vivendo. Você não pode colocar sua vida em pausa até que você esteja completamente curada, porque a cura não acontece no isolamento. A cura acontece na vida. Acontece quando você, mesmo com a dor, escolhe sair com as amigas. Escolhe fazer aquele curso que você queria. Escolhe viajar. Escolhe se arrumar. Escolhe sorrir. Escolhe estar aberta para novas experiências, porque é nesses momentos que você vai percebendo que a vida continua, que ainda existe beleza, que ainda existe alegria, que ainda existe esperança. E sim, vai ter dias em que você vai estar bem e de repente a dor volta. Vai ter momentos em que você vai pensar que já superou, e então alguma coisa te lembra e você sente tudo de novo e está tudo bem. O processo de cura não é linear, não é uma linha reta do sofrimento para a felicidade. É mais como uma espiral. Você vai passando pelos mesmos pontos, mas cada vez em um nível diferente, com uma compreensão diferente, com uma força diferente. Então não se cobre tanto, não se culpe por ter recaídas, não se julgue por ainda sentir dor. Isso é normal, isso é humano. O importante é que, no geral, você esteja caminhando para frente, mesmo que seja a passos lentos. E tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre vingança,
porque eu sei que em algum momento você já pensou nisso. Você já imaginou aquela pessoa que te feriu sofrendo. Você já desejou que ela sentisse na pele o que você sentiu. Você já fantasiou com a ideia de dar o troco, de fazer ela pagar pelo que fez. E olha, isso é absolutamente normal. Faz parte do processo. Mas eu preciso te alertar. Vingança não cura. Vingança não traz paz. Vingança não te faz sentir melhor. Pelo contrário, quando você age movida pela vingança, você está entregando ainda mais poder para quem te feriu. Você está permitindo que aquela pessoa continue controlando as suas ações, os seus pensamentos, a sua energia. A melhor vingança, minha querida, é você ser feliz. É você viver bem. É você se tornar a melhor versão de si mesma. É você construir uma vida tão incrível, tão plena, tão abundante, que aquela pessoa que te machucou se torne irrelevante. É você chegar num ponto em que, se você encontrar essa pessoa na rua, você não sente mais nada. Nem raiva, nem tristeza, nem rancor. Apenas indiferença. E indiferença, minha querida, indiferença é o oposto de amor. Quando você chega na indiferença, você realmente se libertou. Porque significa que aquela pessoa não ocupa mais espaço emocional dentro de você. E sabe o que é interessante? Quando você realmente se cura, quando você realmente se liberta, às vezes a própria pessoa que te feriu percebe a mudança em você. Ela percebe que você não está mais disponível emocionalmente, que você não está mais esperando nada dela, que você seguiu em frente de verdade, e aí, em alguns casos, ela até tenta se reaproximar. Ela percebe o que perdeu. Ela tenta reconquistar o espaço que tinha na sua vida, e é nesse momento que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que decidir se quer dar uma nova oportunidade ou se você já fechou aquela porta definitivamente. E não existe resposta certa ou errada para isso. Depende da situação, depende da pessoa, depende do que aconteceu, depende de você. Se houve mudança real, se houve reconhecimento genuíno do erro, se houve pedido sincero de desculpas, se houve esforço concreto para reparar o dano, talvez valha a pena considerar. Mas se é só conversa, se é só promessa vazia, se é só manipulação para te ter de volta, aí você precisa ter força para manter a porta fechada. E você vai saber, minha querida, você vai sentir no seu corpo, na sua intuição, se aquilo é verdadeiro ou não. Confia em você. Confia na sua sabedoria interior. Ela sempre sabe a resposta certa. Agora, uma coisa que eu vejo muito e que me preocupa é mulheres que ficam presas no papel de vítima. E olha, eu entendo. Quando você foi realmente vitimizada, quando você sofreu uma injustiça, é confortável, de certa forma, ficar nesse lugar. Porque aí você não precisa assumir responsabilidade por nada. Tudo de ruim que acontece na sua vida é culpa de quem te machucou. Você tem uma desculpa pronta para não crescer, para não mudar, para não arriscar. Mas, minha querida, esse conforto é uma prisão. Enquanto você se vê apenas como vítima, você está se colocando em uma posição de impotência. Você está dizendo que você não tem poder, que você não tem escolha, que você depende de fatores externos para ser feliz. Mas a verdade é que você tem poder, muito poder. Você pode não ter tido poder sobre o que aconteceu com você, mas você tem total poder sobre o que você faz com o que aconteceu. Você tem poder sobre como você interpreta a situação, sobre que significado você dá a ela, sobre que decisões você toma a partir dela. E quando você sai do papel de vítima e assume o papel de protagonista da sua própria história,
tudo muda. Você para de esperar que alguém venha te salvar e você se salva. Você para de esperar que as circunstâncias mudem e você muda. Você para de esperar que a vida seja justa e você cria a sua própria justiça fazendo escolhas melhores daqui para frente. E isso não significa que você está negando o que aconteceu. Não significa que você está dizendo que foi culpa sua. Não significa que você está relevando o que fizeram com você. Significa apenas que você está escolhendo não deixar que aquilo defina o resto da sua vida. Você está escolhendo ser maior que a sua dor. Você está escolhendo escrever um novo capítulo na sua história. Um capítulo onde você é forte, onde você é resiliente, onde você é vitoriosa. E esse capítulo, minha querida, esse capítulo só você pode escrever. Ninguém pode fazer isso por você. Tem também uma técnica muito poderosa que eu uso com as minhas pacientes, que é a carta de fechamento. É quando você escreve uma carta para a pessoa que te feriu, uma carta onde você coloca tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você gostaria de dizer. Você não censura nada. Você não se preocupa em ser educada ou em poupar os sentimentos da outra pessoa. Você simplesmente despeja tudo no papel. E depois você não envia essa carta. Você pode queimá-la, pode rasgar, pode guardar, tanto faz. O importante é o processo de escrever, de externalizar, de tirar de dentro de você tudo aquilo que estava preso. Essa carta é para você, não para outra pessoa. É um ritual de liberação. É uma forma de você dizer para o seu inconsciente que você está pronta para fechar aquele ciclo, que você está pronta para seguir em frente. E é incrível como isso funciona. Muitas mulheres me relatam que depois de escrever essa carta, elas sentem um alívio imenso, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Porque às vezes a gente só precisa colocar para fora, mesmo que seja só no papel, mesmo que ninguém mais leia, o simples ato de nomear a dor, de dar voz ao sofrimento, já é terapêutico. Outra coisa que ajuda muito é a prática da gratidão. E eu sei que pode parecer estranho falar de gratidão quando a gente está falando de dor e sofrimento, mas me escuta. Gratidão não significa ser grata pela dor. Significa ser grata pelas coisas boas que ainda existem na sua vida, apesar da dor. Significa treinar o seu cérebro para perceber que mesmo em meio ao sofrimento, ainda existem motivos para sorrir, ainda existem bênçãos, ainda existem beleza. E quando você faz isso diariamente, quando você para alguns minutos todo dia para listar 3 coisas pelas quais você é grata, você vai reprogramando seu cérebro. Você vai ensinando ele a focar no que é bom, não só no que é ruim, porque o nosso cérebro tem um viés negativo natural. Ele foi programado pela evolução para focar nos perigos, nas ameaças, no que pode dar errado. Isso nos manteve vivos quando a gente vivia nas cavernas e tinha que fugir de predadores. Mas hoje em dia, esse viés negativo só nos deixa ansiosas, deprimidas, focadas no que falta, em vez de no que temos. Então a gente precisa conscientemente treinar o cérebro para ver o positivo também. E a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso. Não é mágica, não é pensamento positivo tóxico, é neurociência. É reprogramação cerebral baseada em evidências científicas. E olha, eu quero falar também sobre a importância de você se reconectar com quem você é. Porque muitas vezes, quando a gente passa por uma situação traumática, quando a gente é profundamente machucada, a gente perde a conexão com a nossa essência. A gente se torna só a dor. A gente esquece dos nossos sonhos, dos nossos talentos, das nossas paixões, das coisas que nos fazem sentir vivas. A gente vira uma versão diminuída de nós mesmas. E a cura envolve resgatar
quem você é, ou melhor ainda, descobrir quem você quer ser daqui para frente. Então faz uma lista das coisas que você amava fazer antes de ser machucada. Lista das coisas que te faziam animada, que te deixavam animada, que te davam energia. E começa a reintroduzir essas coisas na sua vida aos poucos. Se você amava dançar, volta a dançar. Se você amava pintar, volta a pintar. Se você amava estar com as amigas, volta a cultivar essas amizades. Se você tinha sonhos que ficaram engavetados, tira eles da gaveta, porque você é muito mais do que a sua dor. Você é muito mais do que o que aconteceu com você. Você é um universo inteiro de possibilidades, de potenciais, de talentos esperando para serem expressos. E tem uma coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes: a melhor versão de você não é a que existia antes de você ser macucada. A melhor versão de você é a que vai existir depois, quando você tiver processado toda essa dor e tiver se transformado através dela. Porque você não volta a ser quem você era. Você não pode apagar o que aconteceu, mas você pode se tornar alguém ainda melhor. Alguém mais forte, mais sábia, mais compassiva, mais resiliente, alguém que conhece a dor, mas escolhe a alegria, alguém que foi quebrada, mas se reconstruiu ainda mais bonita, como aquelas cerâmicas japonesas que são remendadas com ouro e ficam mais valiosas depois de quebradas. Isso se chama kintsugi e é uma metáfora perfeita para o que eu estou te falando. As suas cicatrizes, minha querida, as suas cicatrizes podem ser ouro, podem ser a parte mais bonita de você, podem ser a prova de que você sobreviveu, de que você é forte, de que você é guerreira. Não esconde as suas cicatrizes. Não tem vergonha delas. Elas contam a sua história. Elas mostram que você viveu, que você amou, que você arriscou, que você caiu, mas levantou. E isso, minha querida, isso é lindo. Isso é poderoso. Isso é inspirador. Agora, eu quero falar de uma coisa que pode ser difícil de ouvir, mas que é importante. Às vezes, a pessoa que nos feriu estava passando pela própria dor. Às vezes, pessoas machucadas machucam pessoas, não porque são más, mas porque não sabem fazer diferente, porque estão perdidas, confusas, sofrendo. E entender isso não significa justificar o que fizeram. Não significa que está tudo bem. Não significa que você tem que aceitar, mas significa que você consegue ver a situação de uma perspectiva mais ampla. Você consegue entender que talvez não foi pessoal, que talvez não foi sobre você, que talvez foi sobre as próprias feridas não curadas daquela pessoa. E quando você consegue ver isso, quando você consegue humanizar quem te feriu, algo interessante acontece. A raiva diminui. O ressentimento perde força, porque você percebe que aquela pessoa não é um monstro, é apenas um ser humano falho, como todos nós. E isso não significa que você tem que perdoar, não significa que você tem que esquecer, não significa que você tem que voltar a ter contato, significa apenas que você consegue soltar um pouco da carga emocional que estava carregando. Você consegue ver a situação com mais clareza, com menos emoção, com mais sabedoria. Mas olha, tem situações em que não dá para ter essa compaixão toda. Tem situações de abuso, de violência, de crueldade deliberada, onde a pessoa sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu fazer mesmo assim. Nesses casos, você não precisa entender, você não precisa ter compaixão, você não precisa humanizar, você só precisa se proteger, se afastar e buscar ajuda profissional para processar o trauma. Porque trauma é coisa séria e precisa ser tratado com seriedade. Não é frescura, não é fraqueza, não é exagero. É uma ferida real que precisa de cuidados especializados. E por falar em ajuda profissional,
Eu não canso de repetir. Se você está sofrendo muito, se você não está conseguindo funcionar no dia a dia, se você está tendo pensamentos autodestrutivos, procura um psicólogo, um psiquiatra. Não tem vergonha nisso. Pelo contrário, buscar ajuda é um ato de coragem, de amor próprio, de inteligência. Você não tentaria tratar um osso quebrado sozinha em casa, certo? Então, por que tentar tratar uma ferida emocional profunda sozinha? Tem profissionais treinados com ferramentas específicas que podem te ajudar a processar essa dor de forma mais rápida e eficaz. E olha, eu quero te dar um panorama realista aqui. A cura não acontece da noite para o dia. Não tem pílula mágica, não tem fórmula secreta, não tem atalho. É um processo que leva tempo, pode levar meses, pode levar anos, depende da profundidade da ferida, das suas circunstâncias de vida, do apoio que você tem, de tantos fatores, mas o importante é dar o primeiro passo. É decidir que você não quer mais viver assim, que você merece mais, que você vai fazer o que for preciso para se curar. E a partir do momento em que você toma essa decisão, as coisas começam a mudar. Devagar, mas começam. E celebra as pequenas vitórias. Celebra o dia em que você passou algumas horas sem pensar naquela pessoa. Celebra a noite em que você dormiu bem. Celebro o momento em que você riu de verdade. Celebro cada passo, por menor que seja, porque cada passo te aproxima da liberdade, da paz, da felicidade que você merece. E não compara o seu processo com o de ninguém. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada ferida é única. O que importa não é a velocidade, é a direção. Você está caminhando para frente, então está no caminho certo. Agora, eu quero falar sobre algo que é fundamental, mas que muita gente esquece. Você precisa aprender com o que aconteceu. Não para ficar se culpando, mas para não repetir os mesmos padrões. Se você foi traída, o que você pode aprender sobre os sinais que você ignorou? Se você foi desrespeitada, o que você pode aprender sobre a importância de estabelecer limites? Se você foi manipulada, o que você pode aprender sobre as táticas de manipuladores? Cada experiência dolorosa traz lições valiosas, se você estiver disposta a enxergá-las. E essas lições vão te tornar mais forte, mais sábia, mais preparada para os próximos relacionamentos, porque você vai ter novos relacionamentos, minha querida. Você vai amar de novo, vai confiar de novo, vai se abrir de novo. E dessa vez você vai estar mais consciente, mais atenta, mais capaz de identificar bandeiras vermelhas logo no início. Você não vai mais aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Você vai ter critérios, você vai ter padrões, você vai saber o seu valor e não vai aceitar menos do que merece. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que a dor que você está sentindo agora, essa dor que parece insuportável, ela vai te transformar em uma mulher incrível, uma mulher que conhece a própria força, uma mulher que sabe se levantar depois de cair. Uma mulher que não tem medo de sentir, de viver, de amar, porque sabe que mesmo se for machucada de novo, ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. E não só sobrevive, ela prospera, ela floresce, ela brilha ainda mais forte depois da tempestade. Então eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha. Milhares, milhões de mulheres ao redor do mundo estão passando ou já passaram pelo que você está passando. E todas elas, todas nós, estamos aqui torcendo por você, acreditando em você, sabendo que você é capaz de superar isso. Porque se nós conseguimos, você também consegue. Você tem dentro de você uma força que você nem imagina.
uma resiliência que vai te surpreender, uma capacidade de se reinventar que é simplesmente extraordinária. E quando você finalmente se libertar, quando você finalmente se curar, você vai olhar para trás e vai se orgulhar de si mesma. Você vai ver o caminho que percorreu, as batalhas que venceu, as vezes que quis desistir, mas não desistiu, e você vai perceber que valeu a pena. Que cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor, tudo isso te trouxe até aqui, até essa versão melhor, mais forte, mais inteira de você mesma. E aí você vai poder ajudar outras mulheres que estão passando pelo que você passou. Você vai poder ser a luz no caminho de alguém, assim como eu estou tentando ser a sua luz. Então, respira fundo, olha no espelho e diz para você mesma: eu sou forte, eu sou capaz, eu vou superar isso. E acredita nisso, minha querida. Acredita com todas as fibras do seu ser, porque é verdade. Você é tudo isso e muito mais. Você é uma guerreira. Você é uma sobrevivente. Você é uma mulher incrível que merece todo o amor, todo o respeito, toda a felicidade do mundo. E você vai ter tudo isso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar. E quando chegar, você vai saber apreciar de uma forma que só quem já sofreu consegue apreciar. E lembra, tratar quem te feriu não é sobre outra pessoa, é sobre você. É sobre você recuperar a sua paz. É sobre você se libertar das correntes emocionais. É sobre você escolher a sua felicidade acima de qualquer mágoa. É sobre você se amar o suficiente para não permitir que o passado roube o seu presente e o seu futuro. É sobre você se tornar a heroína da sua própria história, não a vítima. E você é capaz disso. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você também. Então vai lá, começa hoje. Dá o primeiro passo. Pode ser um passo pequeno, pode ser só decidir que você não quer mais viver assim. Mas dá esse passo. E amanhã dá outro. E depois outro. E aos poucos, passo a passo, você vai chegar onde quer chegar. Você vai se curar. Você vai se libertar. Você vai ser feliz de novo. Eu te prometo. E quando você chegar lá, quando você estiver bem, lembra de voltar aqui e me contar. Porque eu vou estar aqui torcendo por você sempre. Você merece tudo de bom, minha querida. Tudo de bom. E você vai ter. Acredita, confia. E vai